Muita paz para todos. Livro Agenda Cristã de André Luiz. Ande acima. Ante o bloco de pedra bruta, não se prenda à ideia do peso. Lembre-se da estátua primorosa que poderá sair dele. A pedra bruta somos nós mesmos. Vamos nos aperfeiçoar mesmo. No livro dos Espíritos, começamos um novo item no capítulo das penas e gozos futuros, que é expiação e arrependimento. Pergunta é 990. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem se compreende a diferença entre o bem e o mal. No livro A Gênese, estamos nos milagres do Evangelho, é o nome do capítulo, e hoje é Tentação de Jesus. Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha, e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Aqui tem uma nota de Kardec. A explicação que se segue é reprodução textual do ensino que a esse respeito deu um espírito. Jesus não foi arrebatado, ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. A tentação de Jesus, então, é uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como se pretenderia que o Messias, o Verbo do Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto fosse este, às sugestões do demônio e que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio o houvesse deixado por algum tempo, o que leva a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade. Não. Compreenda melhor os ensinos que lhe são dados. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha nem no pináculo do templo. Certamente, tal fato teria sido de natureza a se espalhar por todos os povos. A tentação, portanto, não constituiu um ato material e físico. Quanto ao ato moral, admitamos que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua própria origem e o seu poder: adora-me que te darei todos os remos da terra. Desconheceria então o demônio aquele a quem fazia tais oferecimentos? Não é provável. Ora, se o conhecia, suas propostas eram uma insensatez, pois ele não ignorava que seria repelido por aquele que viera destruir-lhe o império sobre os homens. Compreendam, portanto, o sentido dessa parábola, que outra coisa aí não tens, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. Aquela mostra os perigos que os homens correm se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Podes ser mais do que és, podes possuir mais do que possuis, podes engrandecer-se, adquirir muito. Ceda à voz da ambição e todos os seus desejos serão satisfeitos. Ela mostra o perigo e o meio de evitá-lo, dizendo as más inspirações: retire-se, Satanás, ou, por outras palavras, vai-te, tentação.
As duas outras parábolas que lembrei o filho pródigo e o bom samaritano. Mostram que ainda pode esperar aquele que, por muito fraco para expulsar o demônio, lhe sucumbiu às tentações. Mostram a misericórdia do pai de família, pousando a mão sobre a fronte do filho arrependido e lhe concedendo com amor o perdão implorado. Mostram o culpado, o cismático, o homem repelido por seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que os que o desprezam por praticar as virtudes que a lei de amor ensina. Pesem bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Saibam distinguir o que está ali em sentido próprio ou em sentido figurado, e os erros que lhes têm cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Está assinado por João Evangelista, recebida em Bordeaux em 1862. E assim terminamos as nossas leituras com a poesia de Albérico Lobo, está no livro Orvalho de Luz, Temas do Dinheiro. O braço sem capital, engenho que se amofina. O capital sem o braço, cachoeira sem usina. Donativo, esmola, auxílio, só Deus sabe o doce nome do dinheiro que trabalha e extingue as mágoas da fome. Reclama sementes de ouro para a cultura do bem. Jesus não tinha dinheiro e ajudou como ninguém.